Capítulo 1. Josafá. Uma explicação de um homem de linho branco. Sentado em uma praia de areia branca, olhando para os oceanos da eternidade e assistindo as ondas a bater com calma na praia, eu me sentei refletindo no temor de Deus e em tudo que ele havia feito. Com o sol se pondo em silêncio, eu olhei para as multidões de estrelas brilhando no céu. No tesouro do silêncio, eu comungava com o Pai, na perfeita paz, o tempo todo sendo infundido com força para realizar em obediência. Olhando para os oceanos, eu vi o povo de Deus na terra, formando linhas de batalha e se preparando para a guerra contra o inimigo. Havia muitos guerreiros, mas alguns pais também. Enquanto eu estava assistindo a cena, Jesus veio por trás de mim e sentou-se na praia. Alguns dos homens do exército começaram a perceber que os pais eram necessários e também o engajamento com o céu era necessário, a fim de melhor organizar e lutar mais eficazmente. Percebendo que precisavam de ajuda, alguns dos homens caíram sobre os seus rostos e pediram ao Senhor. Conforme eles caíram com os rostos na terra, eles eram levados imediatamente a estar diante de Jesus na praia. Antes que pudessem falar qualquer coisa, Jesus, com um tom firme de um comandante, disse: "Vou enviar-lhes Josafá." Satisfeitos, os homens desapareceram e ao mesmo tempo já estavam de pé. Intrigado, eu perguntei ao Senhor o que ele queria dizer. Ele disse: "Ouça." Enquanto ouvia, veio uma canção e um som a partir da distância, que dizia: "Ó, quando os santos, ó, quando os santos, ó, quando os santos vão marchando." Jesus olhou para mim com amor genuíno e disse: "Eu tenho que ir agora, mas grande é a aventura que espera por você." Jesus então desapareceu, deixando apenas o vento soprando suavemente a areia em torno de onde ele estava sentado, e um pergaminho antigo que parecia não ter sido selado. Era um pergaminho para esse livro. Conforme eu estava o examinando, o som de alguém andando em minha direção me chamou a atenção. Olhei para cima para ver. Havia um homem de roupa branca caminhando para mim em um ritmo relaxado. Ele não era muito alto, mas tinha um olhar calmo em seu rosto. Então eu me levantei para cumprimentá-lo. Ele falou com uma voz elegante: "Olá, eu sou Josafá. Eu estarei com você na primeira parte dessa viagem. Eu quero ir com você e explicar algumas coisas, para que você possa entender e aprender a trabalhar junto com aqueles que vos precederam. Temos muito a semear nas vidas dos que estão andando com Deus na terra agora. É de extrema importância que você aprenda." Animado e totalmente em descanso, eu concordei e perguntei onde eu deveria começar. Ele sorriu e disse: "Pegue o pergaminho que Jesus deixou e coma-o." Eu me lembrei sobre a última viagem com o pergaminho de Isaías, que mesmo sendo grande, eu tive que ajustá-lo na minha boca. Então eu o engoli por inteiro. Eu ri por dentro, lembrando como foi muito incrível e completamente estranho e alucinante dessa vez. Olhando para o meu novo amigo, eu me perguntei o que ia acontecer a seguir, e ele logo me explicou. Como você sabe, os homens de linho branco, ou a nuvem de testemunhas, existem desde antes dos dias de Abraão.
Quando Abraão estava sentado à porta da sua tenda e os viu, ele estava no Espírito, assim como João estava no livro de Apocalipse. Ele olhou para cima e viu chegando. Porém, houve uma grande interação antes disso. Você precisa entender que a interação foi registrada nas Escrituras há muito tempo. Abraão interagiu com eles e com o Pai. E ele tinha uma relação de trabalho com os homens de branco durante a sua época. Abraão faz parte da nuvem de testemunhas e ele comercializa nas vidas das pessoas na terra agora. Intrigado, eu perguntei: isso é incrível! Há mais pessoas que escreveram os encontros que tiveram com os homens de branco? Com um olhar genuíno de um pai amoroso, ele respondeu: você leu sobre isso. Você simplesmente ainda não juntou as peças do quebra-cabeça. Há muitos relatos de que isso aconteceu através da história, mas há alguns que você leu e pode não ter percebido o que estava lendo. Josafá citou novamente a passagem onde Abraão se encontrou com os 3 homens de branco e disse: Abraão viu 3 homens, não 3 anjos, e não viu Jesus. Eles comeram alimentos com ele, como homens comuns. Ele continuou. Em Ezequiel, capítulo 10, Ezequiel falou ao homem vestido de linho branco, e o homem lhe deu instruções sobre o que deveria acontecer a seguir. Em Daniel, capítulo 12, um homem de linho branco é mencionado várias vezes. No Novo Testamento, em Mateus, capítulo 17, e em Marcos, capítulo 9, Jesus se encontrou e teve comunhão e falou com Moisés e Elias, que estavam vestidos de branco. Em Marcos, capítulo 16, 2 homens estavam sentados e vestidos com uma túnica branca, longa. E em Atos, capítulo 1, 2 homens de branco apareceram. Esses são apenas alguns exemplos da Bíblia. Houve muito mais, muitos encontros ao longo da história, onde as pessoas têm encontrado aqueles de nós que estão na nuvem de testemunhas. Enquanto ele falava, era como se novos domínios de informação e possibilidades estavam abrindo-se em torno de mim. Iluminação e realização estavam sendo fundidos em mim em um nível que eu nunca tinha imaginado. E de um lugar de gratidão, grande gratidão, eu continuei a fazer perguntas. Eu disse: isso é tão incrível para mim, ser capaz de falar com você. Você se importaria se eu fizesse mais algumas perguntas? Terei prazer em respondê-las. Eu fui enviado aqui para fazer isso, ele disse. O que estamos fazendo agora pode ser considerado necromancia, falar com os mortos? Perguntei. Josafá caiu na risada. Eu pareço morto? Sorrindo, eu disse, muito pelo contrário. Josafá continuou. Aqueles que têm ido ainda estão vivos em Cristo. Você está vivo em Cristo agora e será para a eternidade. Aqueles que não estão vivos em Cristo estão mortos, se eles fisicamente morreram ou não. Mas para aqueles que estão vivos nele, estão nessa condição independentemente se eles estão aqui ou ali, no céu ou na terra. Então, não, isso não é necromancia. Estou plenamente vivo. A igreja na terra e a igreja no céu são um. Somos todos testemunhas. A igreja do primogênito. Nós trabalhamos todos juntos e estamos vivos em Cristo. Enquanto ele falava, era como se ondas de informação contidas na luz estavam sendo dadas a mim. A sabedoria do Pai para construir e me fazer ver tal relação era inspiradora. Era como se parte de Josafá e da revelação que ele recebeu durante a sua vida na terra e no céu estava sendo retransmitida para mim.
Isso é apaixonante. Envolvido em amor e pela presença, eu fiz outra pergunta. O que é a negociação ou o comércio do céu? E por que é que vocês dão e semeiam em nossas vidas? Sem perder o ritmo, Josafá respondeu: essa é uma das maiores honras em ser capaz de comercializar e semear para a geração na terra agora. Estamos tão animados e cheios de expectativa para o que a geração na terra agora vai ver. Fazer e governar, cheia de alegria. Vocês realmente estão começando a resplandecer. O que é importante compreender nesse momento é o que diz em Hebreus 11 e 12. Primeiro, você está cercado por uma grande nuvem de testemunhas que os amam e os animam. Em segundo lugar, o nosso trabalho não está terminado. O que fomos chamados a fazer e a obra do Pai na terra tem de ser concluída. Quando nós negociamos ou semeamos, estamos liberando revelação que recebemos durante a nossa vida na terra. E talvez recebemos um pouco depois, a fim de que os indivíduos, cidades, nações e muito além possam cumprir a obra que o Pai tem destinado e falado desde antes da fundação da terra. Em meio a esse processo, o que fomos chamados para fazer e a causa então será terminada. A igreja do primogênito deve estar unidos em propósito. Leve isso como um exemplo. Em Mateus 11, Jesus diz sobre João Batista que ele é o Elias que estava para vir. Elias e João estavam relacionados e a negociação faz parte disso. Parte da beleza do padrão que o Pai criou. Esse é o ciclo da revelação, como semeia-se em sua vida através de nós. Um dos momentos em que a negociação em sua vida é mais notável é durante a adoração e a comunhão. Uma maneira de olhar para isso é dessa forma. Quando você está adorando e comungando na intimidade com o Pai, iniciando um processo onde um lugar em seu coração está sendo preparado para Ele. Quando isso acontece, podemos ver uma plataforma de aterragem segura para o comércio em cima e nós nos tornamos a extensão do braço do Pai em sua vida, completando o ciclo. Você recebe a revelação através das nossas vidas e através da nossa negociação em sua vida. Ele o lança de volta para o mesmo ciclo de adoração, comunhão, revelação e em seguida transformação, onde você é literalmente transformado de dentro para fora pela luz e pela frequência do céu e do amor. O grito do coração da sua geração é pela intimidade. Você se recusa a se comprometer com os constrangimentos do homem e você não tem medo de acreditar que há mais de Deus do que aquilo que lhe foi ensinado. Agora é o momento para que a tampa seja retirada e todos nós vamos estar lá para ajudá-los. Eu fiquei no temor de Deus, refletindo. Era como se toda uma geração tinha sido marcada especificamente por Deus para andar com Ele durante esse tempo. Fiquei impressionado pelas complexidades do plano do Pai e comecei a sentir um vento girando em torno de mim. Eu estava sendo arrastado por seu amor e arrebatado pelo seu abraço. O Pai me envolveu em seus braços amorosos e ao mesmo tempo foi de tirar o fôlego. Eu estava de bruços na terra e chorando de alegria por algum tempo. Não sei se foram horas ou até mesmo dias. Eu não me importava. Eu não conseguia entender o amor do Pai, mas Ele me abraçou como se eu fosse a única pessoa que importasse. Depois de me dar tempo suficiente para me recompor e recuperar a compostura, Josafá disse:
Você vai fazer isso? Olhei para ele apreciando o seu senso de humor e querendo saber o que iria acontecer a seguir. Um portal começou a se abrir na minha frente. Olhei para Josafá, sabendo que ele tinha alguma pista sobre o que estava acontecendo. Ao ouvir meus pensamentos, ele disse: pergaminhos se transformam em portais. É hora de você seguir adiante e conhecer Ezequiel. Ele vai lhe mostrar sobre o futuro envolvimento dos homens de branco. Antes de ir, é importante que você entenda a importância do guardião dos portais. Quando você está no portal, você está assumindo o papel de um filho como legislador e administrador, para administrar o que já foi dado. O pai está criando filhos que entendem como ficar no portal e administrar do céu o que aprenderem no céu. O portal era feito de pura luz e parecia existir em um lugar que estava fora do tempo e espaço. No entanto, ele estava bem na minha frente. O portal tinha um zumbido que era tão alto que soou como um rugido, e eu fui completamente envolvido em amor. Animado e sem medo, eu pisei através do portal.